Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, logo depois da transmissão do terço a partir de Fátima, e depois também ao longo da semana com retransmissões noutros horários. Este é o seu programa sobre as questões fundamentais da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Este é um programa especial de verão em que vamos recuperar algumas das histórias mais significativas que passámos ao longo dos últimos meses e que têm a ver com histórias de mártires e de heróis da fé. Comigo, via Skype, como habitualmente, aliás, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento. Vamos então à primeira história deste programa de hoje, que é dedicado, repito, a histórias de heróis e mártires da fé. Aliás, neste programa vamos recuperar grande parte das histórias que contámos na Quaresma deste ano, que ficou marcada também por causa da pandemia do coronavírus. Mas estas são histórias que merecem ser recontadas até, porque são significativas. Estamos a falar de padres, de irmãs, de missionários, de leigos, que foram mortos, que foram perseguidos, por causa apenas da sua fidelidade à Igreja, da sua fidelidade ao Evangelho, e estamos a falar de histórias que aconteceram já neste século. Eles são todos, portanto, de uma forma, Catarina, exemplo desta Igreja perseguida que justifica a existência da própria Fundação AIS. Exatamente, Paulo. Portanto, ao todo, nesta campanha da Quaresma, a Fundação AIS procurou mostrar, através da história de 44 homens e mulheres, essa multidão imensa de cristãos que são perseguidos em todo o mundo e que são para nós um enorme exemplo. Um exemplo também que procura ser como que uma espécie de uma vitamina, uma mobilização para os cristãos, por exemplo, aqui em Portugal, para apoiarem esta Igreja que é perseguida em tantos países do mundo. Claro, Paulo. Quisemos, de facto, com esta campanha, sensibilizar os portugueses para esta realidade dramática dos cristãos perseguidos no mundo e, simultaneamente, dar também a conhecer alguns destes projetos com que ajudamos a Igreja que sofre e a Igreja nestes países onde a liberdade religiosa não é de todo respeitada. Muito bem, vamos então a uma primeira história, um primeiro exemplo destes mártires e heróis da fé. Vamos até ao Paquistão, vamos ao encontro de Asia Bibi. Ela foi condenada à morte por blasfémia, por ter bebido um copo de água de um poço. A sua história transformou-a, digamos, num dos maiores símbolos da luta pela liberdade religiosa em todo o mundo. E falamos também de Asia Bibi porque este ano, Catarina, foi lançado mais um livro em que se conta a sua história. Sim, é o livro Enfim Livre, portanto é que conta com bastantes detalhes a história então desta mulher que passou quase uma década na prisão após ter sido condenada à morte por ter bebido um copo de água de um poço e relata ainda a história de outros cristãos que foram também ou que são vítimas da perseguição no Paquistão. Muito bem, é um livro que de facto recomendamos vivamente e que, volto a sublinhar essa informação, está disponível através da Fundação AIS. Exatamente, Paulo. Portanto, se alguma das pessoas que está neste momento a ver-nos e se quiser adquirir este livro, poderá encomendá-lo através do nosso número de telefone, que está a passar neste momento em rodapé, ou então também através do nosso site, que também está disponível online. Eu recordo que este livro, então, conta a história da Asia Bibi, é um livro muito importante para percebermos a realidade dos cristãos perseguidos no Paquistão. Muito bem. Fica aqui, então, essa sugestão para quem quiser adquirir este livro, que narra a história de Asia Bibi, a cristã, a mulher paquistanesa, mãe de 5 filhos, condenada à morte, repito, por blasfémia, por ter bebido um copo de água de um poço. Esta mulher acabou por recuperar a sua liberdade após uma intensa campanha internacional que mobilizou milhares de pessoas em todo o mundo e que teve um apoio direto desde a primeira hora de instituições como, por exemplo, a Fundação AIS. Este ano, em França, ainda antes da pandemia do coronavírus, Asia Bibi esteve em Paris
precisamente para o lançamento deste livro, e ela esteve ao lado de Ana Isabel Tollet, a jornalista francesa que tem sido militante da causa de Asia Bibi. Ela deu várias entrevistas e agora vamos recuperar uma dessas entrevistas em que conta precisamente a sua história. बिल्कुल इन्होंने मेरा बहुत साथ Oui, दिया मुझे इस elle m'a मकाम तक soutenue. लेके आई मैं Elle इनकी m'a बहुत amenée jusque-là. शुक्रगुजार हूँ Et je lui en आज suis मैं आप infiniment सबके दरमियान reconnaissante. में बैठी हूँ जिसकी Ça वजह a से commencé par un conflit, पानी के गिलास से tout ça pour un verre d'eau. इसका इतना बड़ा इशू Et बनेगा je ne pensais pas que là, l'affaire prendrait de telles dimensions. उन्होंने ये इल्जाम लगाया मेरे ऊपर Alors, j'ai कि été accusée que j'avais blasphémé contre ये la हमारी personne du बच्चियों को prophète et गुमराह que करी j'étais है, en ये train de गुस्ताखे détourner les रसूल jeunes filles du droit chemin. Il s'agissait de combattre le fondamentalisme religieux à travers cette loi du blasphème qui est utilisée à mauvais escient et qui est maintenue par la pression des islamistes au Pakistan. Mais je dois dire que j'ai éprouvé une grande émotion et une grande joie de voir cette petite femme chez elle au Canada en train de faire la cuisine pour ses enfants, vivante et pas avec la corde au cou. जी बिल्कुल मेरी बहन है C'est ma मुझे sœur. बहनों की तरह लगती है C'est ma sœur. C'est comme une sœur pour moi. Je l'aime comme une sœur. Et मेरे लिए regardez la इससे sœur बढ़ que के j'ai, और le कुछ courage नहीं qu'elle है a et à quel point elle m'a soutenue. बिल्कुल इन्होंने मेरा बहुत साथ Oui, दिया मुझे इस elle m'a मकाम तक soutenue. लेके आई मैं Elle इनकी m'a बहुत amenée jusque-là. शुक्रगुजार हूँ Et je lui en आज suis मैं आप infiniment सबके दरमियान reconnaissante. में बैठी हुई C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, devant vous. Heróis e mártires da fé. Depois de Asia Bibi, esta mulher que é símbolo em todo o mundo pela luta pela liberdade religiosa no Paquistão, vamos até ao Iraque. O Iraque, um país que tem sido vítima também de perseguição religiosa por parte de grupos jihadistas, por parte de grupos extremistas. É preciso não esquecer que uma parte considerável do território do Iraque esteve ocupado por grupos jihadistas que perseguiram diretamente as comunidades cristãs. Bom, vamos agora ao encontro de um jovem, do jovem Rami. Ele vai nos contar a história do padre Ragid Ghani e de três diáconos que foram assassinados na vila de Karamlesh em 2007. My name is Rami. I live in Karamlaj village, a small village in the north of Iraq. People here are very friendly and peaceful. That is why I never suspected something so terrible could happen to us. This is a priest, Father Raghid Ghani, wisdom, kind, helpful, loving and caring man who worked very hard. In 2007, after the mass, Father Raghid and the three deacons were killed by jihadists. Before they killed him, they ordered Father to close the church. But Father Raghid refused and said, "How can I close the house of God?" After that, the jihadists shoot him. But the worst was yet to come. Many were killed just because we have our religion written in our IDs. Masihi, it means a Christian. ISIS turned our homes into military facilities. The Church of Santa Barbara became their main headquarters. On the wall of the church they wrote, "There will be no Christianity in Iraq anymore." But they didn't make it. Thanks God, Iraqi Catholics came back.
After what happened, we have not to forget what happened to the persecuted Christians, Christian martyrs. Father Ragid said, I am a Christian and proud. I will stay Christian. We have the faith. God is with us, and we will never give up. Agora vamos até à Nigéria e vamos conhecer uma história extraordinariamente poderosa, uma história cativante, mas que é também simultaneamente triste. Catarina, mas é também uma história de coragem. Acima de tudo, Paulo, de facto é uma história de coragem. Portanto, duas amigas, Patience John e Sarah, pertenciam ao coro da paróquia. E iam então naquele domingo, em outubro de 2012, alegremente para a missa. Portanto, a explosão de uma bomba colocada por um terrorista destruiu a igreja, matou Sarah e deixou Patience com marcas no rosto e no corpo. Mas esta é de facto também uma história de coragem, porque Patience John, apesar da bomba, apesar da violência, apesar da tragédia que ocorreu naquele domingo, não desistiu de rezar, não desistiu de assumir a sua fé publicamente. É uma história, por isso mesmo, também extraordinária. Não só não destruiu, como até me atrevo a dizer que reforçou. Portanto, este é, aliás, um dos filmes que eu não me canso de ver quando falamos da Nigéria. Portanto, este é um país marcado pela violência contra os cristãos no norte do país. Bom, importa aqui sublinhar esse pormenor. A bomba que matou a melhor amiga de Patience John foi colocada pelos terroristas do Boko Haram, um dos mais terríveis grupos terroristas da atualidade. Exato, Paulo. E o Boko Haram tem de facto transformado esta zona norte da Nigéria quase que num cemitério de cristãos. Mas eles continuam a assumir a sua fé, apesar dos riscos, apesar das ameaças e das bombas. Portanto, e isso é de facto extraordinário e é um grande exemplo para nós que vivemos aqui no Ocidente, na Europa e mais concretamente em Portugal. Há 7 anos, Sarah Johanna era a minha melhor amiga. É assim, precisamente com estas palavras, que começa a história que vamos ver já de seguida. Seven years ago, Sarah Johanna was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October 2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood. And I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that to remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of, because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all. Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaps for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah in my life. I hear her voice. Each time I think about her, all I could say is she died because of her faith. When people see us, see the scars, see what we have been passing through, they think we'll be discouraged. I, in particular, I can never be discouraged. Rather, I will be encouraged.
Falar em mártires e heróis da fé significa também falar em homens, em mulheres, em padres, em irmãs que têm vivido, têm experimentado mesmo toda a crueldade que significa, por exemplo, serem sequestrados, toda a violência que em tantas partes do mundo se tem feito recair sobre os cristãos. E falamos disto também a propósito de uma história. Em abril, no passado mês de abril, foi divulgado um pequeno vídeo de 20 e poucos segundos em que aparece o padre Pierluigi Macali. Este vídeo foi considerado como uma prova de vida porque este sacerdote, Pierluigi Macali, foi sequestrado no Níger em 2018. E desde então, desde 2018, que não havia qualquer sinal dele, não havia notícia sobre ele. Havia a esperança por parte de todas as pessoas, nomeadamente pela própria família, de que ele estaria vivo. Sabia-se que ele tinha sido sequestrado e não havia notícia. Até que surgiu este pequeno vídeo em que ele aparece numa tenda, filmado de uma forma assim um pouco profissional, digamos assim, que era apenas mesmo como um sinal de que ele estava vivo. Provavelmente um sinal de que os sequestradores pretendiam iniciar ou manter algum processo de negociação para a sua libertação. E falamos também deste caso porque logo então, estamos a reportar para o mês de abril, logo então o irmão do padre Pierluigi Macali, Walter Macali, que também é sacerdote e que também está em África, ele testemunhou em primeira mão para o nosso programa, precisamente, a alegria que teve em receber a notícia de que tinha havido um vídeo que provava que o seu irmão estava vivo. Bom, antes de o escutarmos, vamos, Catarina, recordar aos nossos telespectadores o essencial desta história. Precisamente, Paulo. Portanto, o padre italiano Pierluigi Macali foi sequestrado na madrugada de 18 de setembro de 2018, no Níger, portanto, na África Ocidental. Ele estava em casa, na paróquia de Bumuanga, a sua missão, quando foi levado então à força por um grupo de homens armados. Dada a proximidade com a fronteira do Burkina Faso, pensou-se que ele tinha sido levado para lá e tanto mais que se trata de uma zona de densa vegetação. Bom, independentemente de facto do lugar para onde ele terá sido levado, a verdade é que, tal como eu já disse há pouco, desde que ele tinha sido sequestrado, que não havia qualquer notícia sobre o padre Pierluigi Macali, até o aparecimento deste pequeno vídeo, 23 segundos, salvo eu, em abril passado. Sim, e o vídeo continua a ser encarado como que uma prova de vida, o que poderá indiciar que os raptores estão a querer, de facto, iniciar um processo de negociação, ou que esse processo de negociação até já esteja a decorrer, e que seria necessário, de facto, levar uma prova de vida de que o padre Luigi está vivo. De facto, o vídeo prova apenas isso, porque é extremamente curto. Sim, são apenas 23 segundos e o padre Pierluigi surge com um ar cansado, sentado aparentemente no chão, ao lado de um outro refém, identificado como sendo o italiano Nicola Ciacco. Estamos a falar do sequestro de um padre, Pierluigi Macali, em setembro de 2018. Ele era um padre, e é um padre missionário que estava em África já há mais de uma década. Igualmente sacerdote, igualmente em África, o padre Walter Macali, que está atualmente em Foia, na Libéria, testemunhou para o nosso programa em primeira mão. Na altura foi das primeiras pessoas a testemunharem, a comentarem, aliás, o aparecimento deste vídeo do padre Pierluigi, o seu irmão Walter Macali, que falou em português para nós. Ele fala um pouco da língua portuguesa, testemunhou essa alegria e a expectativa de que um dia o irmão seja efetivamente libertado. Foi uma surpresa, nunca se esperava uma notícia deste gênero, porque depois de muito tempo sem conhecer nada, só dizer uma grande notícia. Estamos felizes e não vamos esperar que tudo possa terminar bem. Esta é a primeira fase, penso que seja uma primeira fase. Então, eles mesmos se apresentaram, só pode ser que tenha algumas realidades mais precisas. Então, vamos esperar agora como é que vai terminar, né? Vamos continuar a rezar
a esperar para que possam realmente encontrar fisicamente e viver verdadeiramente desta alegria que estamos à espera de muito tempo. Obrigado. Mártires e heróis da fé. Este é o tema principal deste programa especial de verão de Igreja no Mundo da Fundação AIS. Mártires e heróis da fé. Que dizer das quase 3 centenas de pessoas que perderam a vida em 3 atentados em igrejas no Sri Lanka na Páscoa do ano passado. São ou não heróis e mártires da fé? Vamos ver um trabalho dos nossos colegas do Rome Reports. The Sahel is close to becoming lawless territory. According to the UN, in the last months, the region has been impacted by unusual levels of violence. Mali, Niger, and Burkina Faso are the countries most affected by the situation. As we speak, millions of people are desperately hungry in the Sahel. Hundreds of thousands of people are being displaced. Thousands of people are being killed because of extremism and violence. In Burkina Faso alone, there's been a 500% uptick and increase in displacement. 1/3 of the nation is now a conflict area. This is a catastrophe, and we've got to act, and we've got to act now. The insecurity in Burkina Faso is alarming. Practically daily, some area of the country experiences an attack against the helpless population or security forces. The number of internally displaced people surpasses the 500,000 mark. Thousands of them were forced to flee. As a result, the emergency is also a nutritional crisis. The UNHCR alerts that the conflicts between communities and jihadists are responsible for this humanitarian tragedy. Since the beginning of the year, dozens of Christians have been killed for their faith. Many others have left their towns and communities. Today, many people are displaced within the country. It's a very difficult situation for the affected diocese and for the people who have abandoned everything because of their faith or ethnicity. Those affected aren't just Christians, but it's true that Christian communities have become clear targets. Father Roger belongs to the Diocese of Dori, in the northern part of the country. It's one of the regions most brutally impacted by the unrestrained violence attributed to jihadist militias from Niger and Mali. The belief is that some of these groups are responsible for the kidnapping of Father Joel Yugbare, a friend of Father Roger. We don't know who took him. It's practically certain it was the terrorists. From which group or what they want, there have been no more news since March 17, 2019. We pray a lot. The whole country is united in prayer with the Diocese of Dori so it can be freed. We as priests don't have the freedom of movement. We have to take strong security precautions. We can't leave the parish, we can't go to certain areas, and we have to follow strict security norms to protect our lives. It was at this encounter, organized by Aid to the Church in Need, where Father Roger explained the details of the dramatic situation in Burkina Faso. The priest calls for the world's support. He asks Christians to pray for the fate of his country, currently entrenched in an unprecedented humanitarian crisis. Vamos regressar ao Paquistão. Já falámos deste país a propósito de Asia Bibi, a mulher cristã condenada à morte por blasfémia por ter bebido um copo de água de um poço. Vamos regressar agora ao Paquistão para contar a história de um herói e de um mártir da fé. Vamos contar a história de um jovem que deu a vida, Catarina, para evitar uma tragédia se uma bomba explodisse numa igreja naquele domingo. Sem dúvida, Paulo, é de facto uma história exemplar, pois representa a entrega total de um jovem de apenas 18 anos de idade para salvar a vida de todas as pessoas que estavam na igreja. E calcula-se, Catarina, que estariam nesse domingo, em março de 2015, centenas de pessoas na igreja de São João em Lahore. Sim, exato. Portanto, centenas de pessoas poderiam ter morrido naquele ataque se este jovem, Akash, não tivesse entregue a sua própria vida. Portanto, Akash, este jovem, estava então de guarda à porta da igreja, o que já diz bem da enorme violência que existe no Paquistão contra a comunidade cristã. Portanto, ele estava de guarda, dizia, à porta da igreja, quando reparou então num homem de aspecto estranho, um aspecto suspeito, e que estaria quase a entrar na igreja. Portanto, ele percebeu que o homem era terrorista e que trazia consigo
escondida na roupa uma bomba. E foi então que tudo aconteceu. A caixa atirou-se então sobre o homem no preciso momento em que ele ia fazer explodir o seu colete bomba que trazia consigo. Portanto, morreram os dois, mas com este verdadeiro gesto heroico, a caixa impediu que houvesse um verdadeiro banho de sangue naquela igreja. Bom, de facto, esta é uma história exemplar. É uma história exemplar de um mártir, de um jovem que deu a sua vida para salvar a vida dos seus semelhantes, para salvar a vida, neste caso, de centenas de pessoas que estavam a rezar numa missa, numa igreja em Lahore, em 2015. É uma história que merece ser contada muitas vezes. Akash was 18 years old when he stopped a suicide bomber from entering our church in Lahore. He was a volunteer to guard the church. There were more than 2,500 people that day in St. John's Catholic Church. Mass was being celebrated. He saw a man trying to storm into the church. The man said he had a bomb, but Akash didn't move. He held the terrorists to keep him from entering the church. The bomber blew himself up. Akash was killed instantly, but he saved many. It was an act of love. Akash was a young Catholic like me. He also experienced harassment, threats, and discrimination just for being a follower of Jesus. Akash, that like the martyrdom of many other Catholics in Pakistan, is our inspiration to endure until the end. In St. John's Parish, even after the attack and death of Akash, we have over 800 baptismals a year. We might be a poor church in resources, but we are rich in faith and love. I wonder if I could do the same as Akash. Even to convert to Islam would make our lives easier, but we don't. Every time I think of his death, I remember St. John's Gospel. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Por vezes o alinhamento das histórias impõe-nos, digamos, um esquema um pouco diferente daquilo que tínhamos pensado. Vamos continuar agora no Paquistão e vamos continuar focados numa história de sequestro. Já há pouco falámos numa história de sequestro que aconteceu em África e agora vamos, continuando, portanto, no Paquistão, vamos falar do sequestro de uma jovem rapariga de apenas 14 anos de idade que foi raptada, Catarina, em abril deste ano. O que é que aconteceu? Que história é esta? É mais uma história terrível. Portanto, é uma jovem chamada Mayra Shahbaz, que foi sequestrada por um muçulmano a 28 de abril em Medina Town, no Faisalabad, no Punjab, no Paquistão, e tendo para isso a colaboração de 2 cúmplices. Num gesto de intimidação e enquanto abandonavam a rua, dispararam vários tiros para o ar. E depois, o que é que aconteceu? Bom, depois de saber que a filha tinha sido raptada, a mãe de Mayra ficou em estado de choque, foi levada para o hospital, mas depois, logo após ter recebido alta hospitalar, a mãe, Naiga Shahbaz, falou com a Fundação e pediu-nos, ou lançou-nos um apelo desesperado. Portanto, ela pediu-nos, por favor, para ajudarmos a recuperar a sua filha, para ajudarmos a ter a sua filha de volta, porque ela neste momento teme que nunca mais a possa voltar a ver. Bom, na verdade, este caso já teve, entretanto, vários desenvolvimentos e agora podemos dizer que a sorte, a vida, de alguma forma, desta jovem rapariga está nas mãos de um juiz
do Supremo Tribunal. Sim, o caso é que o raptor desta rapariga diz que ela tem 19 anos, ou seja, é adulta na perspectiva da lei, por isso pode casar. Ninguém sabe, no entanto, o que lhe aconteceu, mas os pais insistem que esta rapariga tem apenas 14 anos de idade, portanto é menor, e neste momento tudo vai depender do juiz. Portanto, se ele considerar que a Mayra tem 14 anos, como a sua família diz, então houve sequestro e crime. Mas se tiver 19 anos, o tribunal nada poderá fazer. Bom, portanto, de facto, o caso está agora nas mãos de um juiz do Supremo Tribunal, neste caso de Lahore. Este caso desta jovem rapariga é apenas um exemplo, digamos, da tragédia enorme e praticamente silenciosa, porque não são raras as notícias que passam para o mundo desta situação, que é os sequestros de centenas de jovens raparigas cristãs, mas também hindus, outra minoria religiosa no Paquistão. Todos os anos são centenas de jovens raparigas que são sequestradas. Aliás, este caso, Catarina, faz lembrar o de outra rapariga cristã, o de Uma Yunus. Precisamente, Paulo, isto de facto é uma situação muito grave e recorrente no Paquistão. Calcula-se que todos os anos cerca de 1000 jovens, mulheres e raparigas cristãs e hindus, sejam raptadas no Paquistão. Infelizmente, as histórias, quer de Mayra, que falámos aqui em primeiro lugar, quer agora da Uma Yunus, são, infelizmente, como disse, comuns no Paquistão. São comuns, fazem quase que parte da rotina do dia-a-dia. E isso é a pior coisa que poderia acontecer, que é quando algo de tão violento, de tão anormal, já faz parte quase que do cotidiano. É preciso quebrar com estas rotinas. E isto faz lembrar também uma outra história, a história de Shafila Kashind. Ela também tinha, curiosamente, 14 anos quando foi sequestrada. Ela acabou por recuperar a sua liberdade e depois contou a sua história à Fundação AIS. They hurt me a lot, beat me. They beat me hard, kept me captive in one house, then another. When I refused to accept Islam, they beat me, saying, "Convert. We are Muslim. We must convert you to Islam." They hit me, took me to the mosque for lessons, drove to the mullah. They forced me to sign, to put my thumb fingerprint on many documents. Then, in my presence, my uncle phoned my parents and said, "Give us 500,000 rupees and we will return your daughter." They continuously tried to get me to marry, and when they failed, they brought me here and left me. When we go to court, we come alone, whilst they come in the company of many men. They are a threat, whilst we threaten no one. I want to be a Christian because of my father, my grandfather. So what would I do if I were to become a Muslim? All our family is Christian. Depois desta história que é exemplar da situação de sequestro de jovens raparigas cristãs no Paquistão, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, mas deixe ficar por aí, vamos agora para um breve intervalo e eu volto já dentro de instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, e este é um programa especial de verão, todo ele subordinado a histórias de mártires e de heróis da fé. E não é possível falar de mártires e heróis da fé sem nos determos também na Síria. A Síria é um país onde os cristãos têm passado tempos muito, muito difíceis. Como se não bastasse a guerra que perdura já há uma década, há uma crise económica profunda, há desemprego, a estrutura económica, digamos, de produção do país praticamente foi toda ela destruída, e isto
significa que as famílias cristãs, Catarina, vivem de facto tempos muito, muito complicados. É verdade, Paulo. Portanto, a guerra persiste há 10 anos e o país está, como disse, de facto com a economia destruída e os cristãos continuam a ser uma minoria religiosa que precisa muito, mas mesmo muito da nossa ajuda. Sinal, de facto, de que toda esta tragédia que está a se abater sobre a comunidade cristã na Síria não é de agora, já é preciso recuar já há alguns anos. Vamos agora até o ano de 2011. Vamos conhecer a história do assassinato do padre Franz. Sim, e ainda hoje, há tantos anos depois, ainda é lembrado com saudade, ainda é recordado com carinho e ainda se fala dele de facto como um construtor da paz. Bom, assassinar, digamos assim, um construtor da paz é um sinal evidente de como esta guerra não faz qualquer sentido, digamos assim. Sim, é verdade. Portanto, o padre Franz foi morto a tiro, assassinado por um jihadista num crime de ódio contra os cristãos. E por isso, Paulo, sempre que falamos da Síria, o exemplo do padre Franz é muitas vezes lembrado pela Fundação AIS. Portanto, ele é de facto um símbolo da perseguição religiosa e a sua morte é de facto também um símbolo do ódio que tem que desaparecer da face da terra. Muito bem, em menos de 3 minutos vamos conhecer então a história do padre Franz assassinado na Síria em 2011. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Outro país onde os cristãos vivem tempos difíceis por causa da perseguição religiosa, por causa da forma como a própria sociedade olha para eles, é a Índia. Vamos agora recuperar algumas das histórias que marcaram a campanha da Quaresma da Fundação AIS de 2018. Foi uma campanha toda ela dedicada à Índia e com um foco muito especial, Catarina, de falarmos
da comunidade Dalit. Sim, os Dalits, que estão no fundo deste complexo sistema de castas e de cultura que é a Índia e que leva uma sociedade inteira, mesmo contrariando os preceitos legais, a ignorar por completo o sofrimento dos que são considerados, como eles dizem, como invisíveis. São invisíveis porque não têm direitos. É assim que a sociedade indiana olha para eles, com o desprezo absoluto, como se eles não existissem. E falamos também dos Dalits, importa sublinhar muito isso, porque a esmagadora maioria da comunidade cristã da Índia pertencem, digamos, aos Dalits. Bom, nós falámos de que lançámos esta campanha na Quaresma de 2018. Catarina, esta pergunta, gostava de uma resposta objetiva a isto. Como é que os portugueses encararam essa campanha? Foi extraordinária, Paulo, e julgo mesmo que posso afirmar que Portugal terá sido um dos países em que esta campanha da Fundação AIS teve um maior impacto. Eu diria que talvez tenhamos apanhado muitos portugueses de surpresa por ignorarem este lado mais escondido da cultura indiana, deste complexo sistema de castas. Muito bem, obrigado. Vamos então recuperar o essencial, no fundo, que esteve na origem desta campanha. Os Dalits que representam, como nos vai explicar já de seguida o padre Prem Pradesh, os Dalits representam cerca de 60% de toda a comunidade cristã da Índia. Vamos ver então este trabalho com este sacerdote. In India, there are 4 castes. The Dalits, they are the lowest people. The meaning is the oppressed people, suppressed people, and neglected people, not considered as a human beings. They all do that menial, what is called the work, which other people they don't do. When an animal dies in a family, they are the ones to take from the village and put somewhere. Or they go for cleaning the bathrooms. That is their work. Plus, they become bonded labor in the villages of the high caste people. The situation of Dalits in a particular village is very often very deplorable, very poor conditions compared to the high caste or the backward classes, which made socially, economically, they have made a progress. But Dalits, the non-Christian Dalits, their status remain more or less the same. A Brahmin, he will never enter in the Dalit's house. He will not take any glass of water or anything. Dalit going to a Brahmin family, if he takes a glass of water, that glass, the Dalit has to wash, not the Brahmin family anybody. He has to wash and keep there somewhere. It is a separate plate, separate glass, everything is kept for a Dalit. When a Dalit goes to a Brahmin family, he will not eat with him. They will allow him to sit somewhere down and they will give him food to eat, like they give food to the dogs. He will be treated like that. Hinduism always considers a Dalit is always Dalit, means he is born as a Dalit and he dies as a Dalit. In Hinduism, a Dalit cannot become a priest of a Hindu. Dalit cannot, they will not allow him. Worship is done by the high caste people. And the Dalits will be standing somewhere in corner. They will not be allowed to come close to where the worship is going on. Because it will be that the feeling is there, untouchability. This caste system, though it is abolished in the constitution, it is a system in the society that these people are made Dalits. They are liberated by accepting the Christianity because Christianity has given them education, Christianity has given them food, Christianity has given them social status to come up in their life, and mainly education. And through the education, the Dalit Christians, those who have accepted Christianity, they have come up in their life.
Christianity coming to India, it was a God's blessing that Dalits are liberated and they have recognized their human dignity. E continuando na Índia e ainda com o foco nesta campanha da Quaresma sobre os Dalits, vamos então conhecer algumas das pessoas que, no fundo, foram o rosto desta campanha. Vamos agora ao encontro de Asha. Ela é uma mulher cristã, é mãe, é Dalit e vive uma condição económica extremamente difícil. Ela mora com um filho junto a um casebre, junto à linha do comboio. My name is Asha. I have 3 daughters and 1 son. I was married at 15 and came to this village with my husband. My life is not easy. I have to struggle a lot. I could not go to school because my family was very poor. My husband does odd jobs like painting and whitewashing. I work in the fields doing manual farm labor. I earn 50 rupees per day. With that amount, I'm not able to look after all the needs of the house. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? My house is broken down. I cannot repair it. There is not enough space. When it's raining, I'm not able to cook. The roof is leaking. The children go to bed hungry. I struggle in the fields, and I wish that my children do not have the same life. That after their studies, they become someone great. Sunday, I go to church with my children. At home, I pray to our Mother Mary. I ask Mother Mary to protect my children and spare all of us from evil. Our Lady is my mother, and she shows me the way. We are living in this corner of the world, forgotten by all. There are so many poor people in this place. Please help us. God bless you all. Foi Asha, uma mulher cristã indiana, uma Dalit, que na sua infinita pobreza procura todos os dias responder à questão como alimentar os seus filhos. Bom, ela foi um dos rostos desta campanha da Quaresma de 2018 da Fundação AIS. Tal como Asha, também Bita é uma mulher Dalit. Ela trabalhava no campo até que a sua vida se transformou num dia em que um catequista foi ter com ela.
Before I became a Christian, I had a lot of hardship and pain. One day, while working in the fields, a catechist walked up to me and gave me a Bible. I was comforted when I read the word of the Lord. So, I kept on reading and rereading my favorite passages. My husband, when he saw my enthusiasm, scolded me and asked why I was bringing this into our home. The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. My sacrifice and my hardship is what I offer to God, even if others will ridicule me. My children were hungry and I was not able to feed them. I was very sad, but I kept on reading the Bible. My husband became sick, so I kept reading the Bible. I believed in the power of the gospel. After several days, my husband became well again, and I managed to cook some food for my children. I started going to church along with my husband. My children's health has gradually improved. The people in my village tell me to leave the church. I will not leave my faith. My faith has grown very strong since that day in the field when I met that catechist. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. I am poor, and sometimes I beg others for food and clothing for my children. I am alone and rejected in this world. But deep inside, I know the Lord is always with me. Tal como Asha Obita, também Sweta é uma mulher cristã, uma mulher Dalit, que fez parte, digamos, desta campanha da Fundação AIS da Quaresma de 2018. Sweta tinha uma história diferente. Ela descobriu Jesus, mas o seu marido não gostou dessa aproximação. E depois, vamos ver como é que esta história termina. As my love for Jesus grew deeper, the conflict between me and my husband intensified. I attended Mass every week. Soon enough, my husband became suspicious. His friends asked him, why should she go every Sunday alone and not work? He told me that Jesus will not stay in our house. Then he tore apart my Bible. I felt like my life had been destroyed. The Bible means so much to me. But I was determined. As long as I live,
there will be a Bible in my house. One time, as I was getting ready to go to church, my husband came with an iron rod and hit me several times. I felt that Jesus was with me, that he protected me from harm because I was not hurt. This filled me with great joy. My husband did not know what it means to be a husband, and I did not know what it meant to be a wife. We did not know the meaning of love. I prayed for my husband every day and cried to God for help. Despite the fact he has hurt me and sinned, you, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. The parish priest sent us to the pastoral center in our diocese. There we learned that marriage is a holy relationship of three persons: husband, wife, and God. These classes changed my husband and saved our marriage. If I had no struggle in my life, today I would not know Jesus and that he came to save us. E com estas histórias destas mulheres que representam esse universo gigantesco de cristãos Dalits na Índia, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa, um programa especial de verão, todo ele dedicado aos mártires e heróis da fé. Despeço-me com amizade, agradeço a presença e a colaboração da Catarina Martins de Betancourt no nosso programa e, quando assim já sabe, espero por si aí na próxima semana.